Olá! Nesta videoaula falaremos sobre o contexto cultural e religioso do século XIX. O século XIX foi uma época de grandes acontecimentos na história da Europa. Foi quando aconteceu a Revolução Francesa, inaugurando a Idade Contemporânea, o Congresso de Viena, que foi o evento que reconstruiu o poder monárquico europeu do século, e a Belle Époque, do francês Bela Época, vivida pelas potências europeias. Foi um século de fortalecimento da burguesia e do surgimento do positivismo na filosofia. A Europa vivia um momento de transição para a modernidade, tornando-se cada vez mais urbana e industrial, e assim nasce a corrente filosófica do positivismo, formulada pelo francês Auguste Comte. Enquanto a maioria dos filósofos se empenhavam em colaborar com a reformulação das instituições modernas, Comte estava convencido de que antes disso era necessária uma completa reforma intelectual dos homens, que fosse capaz de imputá-los uma nova forma de pensar, chamada positivismo. Os aristocratas podiam estar satisfeitos com a situação da Europa após o Congresso de Viena, mas grande parte da população não estava. Burgueses, intelectuais, artesãos tinham motivos de sobra para se sentirem oprimidos pelo absolutismo. As ideias políticas liberais conquistaram muitos adeptos entre esses grupos sociais. O liberalismo político tinha origem nas ideias dos iluministas. Os liberais defendiam, em primeiro lugar, as liberdades individuais, a liberdade de discordar do governo, de protestar e etc. Junto com o liberalismo, temos o nacionalismo, de modo que o liberalismo era um movimento político em favor da liberdade dos indivíduos, e o nacionalismo era um movimento político em favor da liberdade e da autonomia dos povos, do direito de criarem seus próprios estados. Retomando a Revolução Francesa, essa não foi simplesmente uma revolução que queria derrubar a monarquia, mas sim um movimento revolucionário que pretendia impor uma mudança de mentalidade com perseguição à Igreja Católica. Inúmeros são os fatos históricos narrando esses episódios tristes de perseguição aos católicos. No fim do século, temos a eclosão da Belle Époque, que teve seu início no século XIX, mais ou menos por volta de 1880, e se estendeu até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Mas, na verdade, não é possível demarcar tão rigorosamente seus limites, já que ela é mais um estado espiritual do que algo mais preciso e concreto. Esta era é até hoje lembrada como uma época de florescimento total do belo, de transformações, avanços e paz entre o território francês, onde esse movimento se centralizou, e os países europeus mais próximos. E este foi o contexto cultural e religioso do século XIX. Esperamos que você tenha gostado. Não deixe de pesquisar e aprender mais. Muitos beijos e bons estudos!